Esta semana foi uma semana que, mais uma vez, não falhou um dia que não viesse uma mensagem. Sempre para mim é surpresa, né? Porque de repente vem tudo como foi no começo. E cada uma mais linda do que a outra. Só que hoje foi uma surpresa para mim porque veio uma santa que ainda não tinha se revelado. E essa santa, vocês conhecem ela, que é a companheira de São Francisco, Santa Clara. Muito linda a mensagem dela. Mas eu vou ler a de ontem, porque de ontem foi fortíssima, que é de Nossa Senhora, que hoje o padre falou tanto nela, né? Nossa Senhora, a gente pensa assim que é uma pessoa diferente, como eu sempre pensei, né? Que eu sempre dizia, perto da Senhora, quando eu chegar, eu fechar os olhos para não ver. É tão humilde, que você, como aconteceu comigo, dá para desconfiar. Como é que uma mãe de Deus vai chegar perto de uma pessoa com um vestidinho tão simples, com uma roupinha tão simples, como rainha do lar, como os videntes veem, com toda a beleza, perto de mim chegou como uma mulher simples. Então, para vocês verem o que é a Mãe de Deus, como eles, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santa Mãe de Deus, gosta da humildade, da simplicidade. É isso que o povo não está entendendo, esse luxo, essa vaidade, esse desgaste, estrago de dinheiro, na exibição do carnaval, em tudo quanto é lugar, exibição. Esse povo tão longe de Deus, muito longe. Se todos soubessem amar, soubessem o que é o carinho que eles têm por nós, era para a toda hora estar botando a mão para o céu. Obrigado, Senhor. Meu Deus, que dia tão lindo. Obrigado por essa chuva que molha a terra, que ninguém conseguiria regar a não ser só Deus. Obrigado por este ar que a gente está respirando, Senhor. Obrigado pelo meu irmão do lado, que é uma boa pessoa, mas não dá para dizer mais assim. Deus não vê isso aí. Deus vê o vizinho com ódio da gente, com raiva da gente, com inveja da gente. Coisa terrível que está chegando o momento, né? As famílias não estão se entendendo mais. Está um caos mesmo triste, porque ninguém sabe agradecer tudo que Deus nos dá. Cada minuto, cada momento, cada hora é um presente de Deus. Adiante, eu disse para ela, Mãe Santa de Deus e Senhora, com a permissão do seu Santo Filho, poderia me dizer por que, às vezes, penso que meu trabalho, algumas vezes, pode estar errado? Ou é para ser assim mesmo? Para ver até que ponto o povo de Deus acredita nessas santas mensagens. Porque eu me preocupo que quando termino de escrever, é de você olhar na mensagem e vai dizer, um pouco é besteira. Isso é que me preocupa, para não ofender a Deus, não a minha pessoa. A mim pode até ofender, porque sou analfabeto, sou uma pessoa simples, mas o meu trabalho é fazer a coisa tão certa para não ofender a Deus. É isso que é o meu trabalho. E a Nossa Senhora diz assim, olha, um novelo de linha, ele só acaba depois de tudo ser usado. E é mesmo assim, se ainda falta para o trabalho que vem fazendo, usa mais um pouco do outro. Assim são essas mensagens. Não foram as primeiras que escreveste, que só elas estavam certas. Essas também estão sendo como as primeiras e muito mais, porque os mistérios de Deus são tantos que em nenhum livro caberia. Você vê só os mistérios de Deus, nenhum livro do mundo caberia.
Por isso, meu filhinho Pedro II, o que já escreveste neste altar são conferidos pela corte celestial. Hoje repete Santa Clara esse nome. Os que não servem a Jesus, manda rasgar. Aquelas que não, porque o diabo também, ele tem truque para querer me enganar. Só que eu sei o certo e o errado. Não se lastime pelo ocorrido de ontem, na mensagem que foi de sexta-feira, quando foi dado conhecimento que tua mulher iria ficar boa, e eu não li, porque esperei que acontecesse o milagre, para depois, se não acontecesse, o pessoal viesse dizer, então onde é que está a promessa dele? E aqui a Nossa Senhora explica, que iria ficar boa, e vai. Quem já esperou um dia ou uma semana não significa que não vai ser atendido. Dá para entender. Se não foi atendido na hora, não significa que não vai ser atendido. Deus experimenta a pessoa para ver até que ponto acredita. Jesus não disse que 1000 anos para ele é como fosse um dia. Isto quer dizer, para quem vem acreditando nestas mensagens, que tudo tem que acontecer conforme está na mensagem. Tudo vai acontecer, mas não como o homem quer, e sim como ele quer. Se no Natal não deu um terremoto, não matou milhões de pessoas, então não acredito, porque o homem quer ver morte, o homem quer ver desgraça. Mas nunca deixa de atender os pedidos que cada um que vem fazendo. Basta ter um pouco de paciência. Ninguém morre sem antes ele permitir o sofrimento. Sabendo carregar é uma prova de amor. Olha só, é uma prova de amor pelo que passou por nós. Se eu me renego contra o meu sofrimento, eu não estou tendo paciência pelo que Jesus passou por nós. Então, o sofrimento faz parte de lapidação para a alma subir pura e santa. Vejam o exemplo de todos os santos, o quanto eles também sofreram para chegar a ser canonizado. Eu devo tirar mais ou menos por mim, pelo ponto que cheguei, para chegar aqui onde estou, sofrimento. Sofrimento. Você saber, você faz assim aquele bem, se você estivesse no meu lugar, fazer bem para aquela pessoa, tirar na hora do sofrimento, quase na hora da morte, e depois de estar curado, desafiar a gente dentro do que é da gente. É preciso ter estômago aguentar, né, gente? Depois de curado, tu não és um homem, rapaz. Se tu não fosse um homem, tu não fazia o papel que tu quisesse. Tudo isso eu passei na minha vida. Meu filhinho Pedro II, nós te admiramos por ver tanta força de coragem como tens. Defender Jesus em todos os pontos de vista. Isso se chama fé inabalável. Como este que já diz tudo, nome este que já diz tudo. Como é lindo, querido filho, falar contigo. Dá gosto de ver um homem tão simples, sempre defendendo Jesus e eu, Maria, mãe de Deus e de vocês também. Maria concebida sem pecado original. São coisas que eu olho assim dessa parte. Já não digo tanto vocês, se os meus, que eu mais luto pelos meus parentes, pelo Daladi, se eles tivessem um pouquinho mais de amor. Não, poxa, ele nós conhecemos tanto ano trabalhando, será possível? Vamos ler para ver, vamos ler. Mas ainda não chegou lá, pode ser que chegue, né? Então a gente se preocupa, gente. Não sei se cada um de vocês se preocupa com o próximo, eu me preocupo. Se eu não me preocupasse, jamais estaria aqui. Estava num caminho de artista para vencer na vida, estava quase chegando lá. Mas por amor, abandonei. Como vai dizer aqui a
Santa Clara também, eles e São Francisco, que no filme é dos dois. No começo dá para dizer que ela estava apaixonada por Francisco e Francisco apaixonado por ela. Mas ela vai explicar o que é o amor. E é assim que eu, na hora que fui chamado, fui ver o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não era aquilo que eu estava procurando. Embora o meu trabalho era sempre uma boa ideia. Se eu ficar rico, pobre na minha frente, não passa fome. Mas se eu vencesse, onde estaria vocês? Onde estaria eu? Matava a fome, como era a minha promessa, mas o que adianta o corpo? O que adianta é a alma, não é o corpo. O que adianta eu matar a fome de tantas e tantas pessoas, como a Madalena que lavou os pés de Jesus, com o perfume, e o outro traidor, Judas. Para que desperdício desse? Podia vender da comida aos pobres. Jesus disse, pobres sempre tereis, mas eu não. Então, eu me preocupei logo seguido pelo cargo que ele me deu, vou me preocupar então com a parte que é principal, a alma, e não o corpo. Mas tudo isso, olha, para chegar ao ponto, você tem que passar pelo fogo. Você tem que passar por muita prova. Mas assim eu não consigo, não tem jeito não. Pedro II vai me perdoar, eu não aguento. Me xingo, me chama o nome para mim. O que os Jesus quer que fizeram? Cuspiram nele, deram pontapé, soco. O que significa isso? O mais puro amor que sofreu por nós. Então, um pouquinho de sofrimento que a gente passa, não vai pensar que é o fim. Não, até aquele diz ali, como uma prova de amor pelo que ele passou por nós. É uma prova aquilo ali. Vamos ver se tem paciência de aguentar. Tá? Outra coisa também, antes de eu ler da Santa Clara, quero que fique bem esclarecido aqui. Aqui dentro, lá fora, quem estiver me ouvindo, pela internet, pela internet, pela TV Maria, como a Rádio Camboriú, uma pessoa, quando chegar o momento de estar perto de Jesus para passar para outra vida, a pessoa não deve usar aquilo que não está certo. Não vou querer botar pinça no nariz, nem na barriga, em qualquer ponto. Até o brinco pode usar. Usar coisa fora do normal não chegará na presença de Jesus. Não chegará. Seja homem, seja mulher, seja quem for. A pessoa tem que estar certo com sua veste e com o brinco na orelha. Não se usa no nariz. Isso aí antigamente é que os colonos usavam no nariz do porco. E hoje você vê o que estão fazendo a humanidade para chamar a atenção, mas quem está fazendo isso por trás é o inimigo de Deus, para você ficar como um palhaço ou como uma palhaça, na presença de um de outro. Não vai chegar, pode ser quem for, não chegará. E se os padres não chamam atenção, eu chamo atenção para todos os católicos do Brasil. Tome cuidado, porque o meu trabalho é fazer as coisas certas e não querer a igreja cheia. João Paulo II não disse isso. O meu preocupo, ele disse, é com a qualidade, não com a quantidade, e sim com a qualidade. É a preocupação que era dele. De Santa Clara hoje é assim, olha, presta atenção, para mim também foi uma surpresa. Querida Santa Clara, foste a mulher que Deus também escolheu para ajudar São Francisco. Os problemas que vocês enfrentaram eram mais ou menos como hoje, como São Francisco e Santa Clara, na época. Olha o que ela diz aqui, presta atenção, gente. Juntos, nós, eu, Clara e Francisco, nós éramos como irmãos. Não existia momento algum de ter desejo um pelo outro, que no filme dá para entender que os dois tinham desejo.
no momento algum, de ter desejo um pelo outro. O amor que estava entre nós era o mais puro. Jesus. Olha a coisa linda. Era o que nós sentíamos. Então, o nosso trabalho era um só: ajudar os que sofriam. Era um serviço mais ou menos como vens fazendo, irmão Pedro II. Tu, hoje, és considerado diante de Jesus como a figura que mais vem se destacando. Olhe que este serviço é de uma suprema admiração por todos nós aqui, junto com Jesus, Maria, nossa mãe. Irmão, sabe, irmão, se no mundo tivesse meia dúzia de bento, quando ela disse, ai meu Deus do céu, será que é assim tão bonito igual a eu? Eu digo, será? Sabe, irmão, se no mundo tivesse meia dúzia de bento, na terra, a permanência aqui, pela liberdade de Deus, estaria como fosse no tempo que a Igreja Católica era a mais bela do mundo. Olha só o exemplo. Se tivesse meia dúzia de bento, não sei o que ele veja em mim. Meia dúzia de bento, sei lá. O Padre Ramos sabe entender melhor. Mas, infelizmente, depois que João Paulo II deixou o comando, a história romana já não é mais o centro do mundo. Olha aqui. Depois que João Paulo II deixou o comando, a história romana já não é mais o centro do mundo. Aqui sim, neste pequeno povoado. Aqui é o centro do mundo agora. Toda a existência na terra, olha a coisa linda. Toda a existência da terra, quando Deus criou, este chão já vinha sendo escolhido por Ele. Vejam que, na realidade, está sendo considerado o maior profeta dos últimos tempos, Pedro II. Se toda a humanidade soubesse o que é este lugar, não caberia. Porque aqui é mais para uma família escolhida, foi por Deus, que são vocês, irmãos, família Conceição. Admiração por todos nós, olha aqui só a coisa linda. Admiração por todos nós é obediência de todos. De avô para bisneto, é raríssimo ver uma família tão grande obedecendo a Jesus. Aí me lembrei, quando estive lá em Assis, eu disse para ela, Santa Clara, quando eu estive em Assis, você viu eu lá? Aí para ver agora só, o que é que ela disse? Para te dizer a verdade, não existe lugar na terra que nossos olhos não veem. Aí imagina só, eles veem tudo. Quando lá estivesse, foi como para nós também uma alegria, sabendo que ali estava o maior profeta escolhido por Deus. Como é que ele sabia? Eu nem era Pedro II ainda naquela época. Vê que não estava longe de ti, irmão. Bem perto, sim. Eu, Francisco, junto com toda a corte celestial. É por isso que quando que eu olhei para o teto lá e perguntei para São Francisco está, não sei, esse luxo todo aqui, está do seu agrado? Onde foi o teto que caiu, né? Foi admirado por o mundo inteiro. Como aquilo pôde acontecer? Mas não caiu na minha presença. Esperou que eu chegasse no Brasil para depois, então, o ocorrido que deu aconteceu. Minha gente, a gente tem, assim, na pessoa, da minha pessoa, aquela preocupação, sabe como é? Assim, mais ou menos, baseando. Tem filho que ama tanto seu pai, que ele só quer agradar o pai, só quer agradar o pai, só quer agradar o pai e a mãe, só quer agradar o pai. É isso o trabalho da gente. Natural, se eu pudesse, né, mas é como Deus quer, né, como eu quero. Eu saía aí de porta em porta, olha, pega gente, pega 1.000, pega 2.000. Não tem condições de fazer isso, mas
a melhor parte eu estou fazendo. É ensinar vocês a fazer o serviço certo. Fazer bem certo. Porque se um pai e uma mãe gostam de um filho, de uma filha, é quando eles vê os filhos fazendo certas coisas. É isso aí. A minha mãe preocupava-se muito comigo, porque eu fui uma pessoa sofredora. Foi a pessoa que passou pela hora da morte, já desde o início. Então ela sempre tinha uma preocupação, quando era pequeno. Ai de vocês se bater nesse menino, vocês vão ter comigo, bate nesse menino para vocês verem. Vê que mãe carinhosa também. A gente tinha, né? Nenhum podia bater com o dedo em mim. E quando a gente saiu de casa, que foi o primeiro a sair de casa, foi eu, para procurar ter algumas coisinhas, porque a pobreza era demais. E a gente, depois de moço, foi para Florianópolis, para começar a vida no rádio, que era o meu desejo, ser um padre ou ser um artista. Esse era o meu desejo. Meu Deus, se o Senhor tiver me dar para mim, ou quero ser um cantor ou quero ser um padre. Mas me parece que, no modo de entender, não estou como um padre, mas estou fazendo papel de padre, né? Como cantor eu cheguei até lá um pouquinho. Mas todo artista, pode perguntar quase todo, para começar, passa por uma dificuldade que não é mole. Na época minha, vocês devem ter conhecido o Teixeirinha, em São Paulo, dizem que chegou a dormir em cima de jornal na rua. E eu não cheguei a esse ponto lá. Mas em Florianópolis, eu passei dificuldade. Foi dificuldade, em cima de dificuldade, com 22 anos, 23, com aqueles problemas. Então, você analise bem. Um moço com toda a saúde, como jovem, todos eles têm uma fisionomia bonita, eu também tinha, chamava a atenção de muitas moças. Na época a gente tinha o programa, era de auditório, aquilo, moças chovias para querer namorar com a gente. Mas eu, como não sabia namorar, não sabia falar, não sabia nada, chegava perto de uma moça, as pernas tremiam. Então, aí foi o momento que, quando a gente foi se aproximando para casar com a Ladi, naquele ano, aí parece que a coisa apertou mesmo, né? Eu, para vir namorar com ela, aqui em Itajaí, a roupa que eu vinha era emprestada. Eu não dizia nada para ninguém. A minha mãe perguntava, Bento, meu filho, está bem? Está bem? Eu digo, como bem. Se a mãe soubesse que a roupa não era minha, ela chorava, né? Mas assim que a tentação, não, tu vai sofrer, tu tens que fazer como eu quero, não como Deus quer. Na última hora, quando saí de Florianópolis, para vir, para noivar com ela conheceu a pessoa, mandou a própria mãe lá no meu quarto, 150 mil na minha mão para fugir com ela, para não casar com ela. Imagina uma pessoa passando fome. Eu dormia para não doer o estômago, para não desonrar a minha mãe e nem desobedecer a Deus. Porque eu sabia que estava errado, que eu casaria pelo dinheiro que eu nunca tive na minha vida. Mas cumpri como o Senhor queria. Fiz tudo à vontade dele. Com dificuldade, a gente foi indo, foi lutando. Para chegar até hoje o ponto que a gente está. Então analise, gente, que um bom trabalho na presença de Deus, um bom trabalho não se visa lucro. Como fazem na televisão. É tudo. Tudo só pensa no dinheiro. É assim que estão traindo Jesus à humanidade. Por que essa ganância? Por quê? Porque o mundo tinha que ser assim.
o final dos tempos tinha que ser assim. Já dito pelos meus avós, aliás, só conheci um, que é o pai da minha mãe. Muitas vezes eu sentado perto dele, eu era criancinha, e os padres também posavam na casa dele. Ele sempre dizia, nunca saiu do meu ouvido aquela palavra, ah, minhas filhas, minha mãe perto e as outras, vocês não vão ver, porque o nosso tempo agora, primeiro é Cristo, que todo mundo obedecia a Jesus, a missa era a coisa mais linda, mas os meus netos vão ver que primeiro é isto, ó, para depois Cristo. E realmente, há 70 anos atrás, eu via isso dele falar, e hoje é real. Que primeiro é isto, para depois Cristo. São Judas, são falsos, são pessoas enganando uns aos outros. Maioria passando fome, que não precisava passar fome. Mas é aqueles que acham, eles estando com a barriga cheia, os outros que se lixem. É isso, gente. É o sofrimento de Jesus e Maria e José, a Sagrada Família. Ver tantas pessoas que são dignas de ter o seu pão de cada dia em cima da mesa. Mas, olha, o governo deixa para lá. Deixa para lá. Uma senhora aí que veio nos visitar, ela estava contando, o saláriozinho dela cortaram. Uma senhora de idade, que merecia o saláriozinho. Agora, aqueles que vão para lá e roubam do povo, então cada vez eles têm mais, e nunca estão contentes. Uma pessoa, uma mulher, que merece todo o carinho, todo o respeito, pelo menos o salário deveria ser sagrado. Mas não, é assim que está passando a humanidade. Então, em nome da Santíssima Trindade, para quem está nos assistindo através, pela internet, pela TV Maria, e vocês aqui dentro, peço a todos que pense bem, 3 vezes, antes de machucar o seu irmão. Pense bem, ajude se puder, mas não machuque. É um pedido de Deus que eu estou fazendo. Em nome da Santíssima Trindade, a que você está aqui perto, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E mesmo os de longe. Bom dia.